Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está nessa manhã de segunda-feira, dia 29 de julho? Estamos aqui para a honra e glória do Senhor, tomando nosso cafezinho bem quentinho, me maravilhando na minha xícara ganha com o amor da minha amiga, café com palavras, esperando expandir as nações com esse café com palavras. Sei que já tem tocado o coração de muita gente em vários lugares e tem alcançado vidas. E eu sei que o Senhor alcança vidas através da nossa mensagem. E hoje é um dia especial, um dia qual o Senhor decretou para você vencer, um dia qual o Senhor decretou para você ser vencedor, vencedora em Jesus. E hoje eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, por esta semana maravilhosa que se inicia as semanas difíceis, semanas cheias de tribulações, cheias de provas, mas vencemos. E aqui estamos para a honra e glória do Senhor mais um dia, louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor Jesus. E eu creio, eu tenho a fé que essa semana será uma semana de bênção, de vitória em nossas vidas. E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 28, que vai dizer assim: E aconteceu que já quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. E enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que 2 varões estavam falando com ele, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte e qual havia de cumprir em Jerusalém. E Pedro e seus companheiros estavam carregados de sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que depois eles se apartaram dele. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, sem saber o que dizia. Enquanto ele dizia isso, veio uma nuvem e fez uma sombra sobre eles. E eles temeram ao entrar na nuvem. E ouvi-se uma voz na nuvem que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E quando a voz passou, Jesus foi achado só. E eles calaram-se a respeito do que tinham visto. E por aqueles dias não disseram nada a ninguém. E aconteceu que no dia seguinte, descendo eles do monte, saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem dentre a multidão clamou, dizendo: Mestre, rogo-te que atenda ao meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e ele de repente grita, e o lança sob convulsões até soltar espumas, e as duras penas o larga, depois de o ter quebrantado. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Trazei-me aqui o teu filho. Mas quando estava se aproximando do menino, o demônio derrubou e o lançou em convulsões. Porém Jesus o repreendeu, e o espírito imundo curou o menino e o entregou a seu pai. Aleluia. Vemos nesta manhã o momento a qual Jesus, após ter chamado os discípulos e quando eles seguiam e dito a eles que quem quiser vir após a Jesus, após ele, negar a sua própria cruz e o seguir, Jesus sobe ao monte depois de 8 dias para orar com os discípulos. Mas os discípulos que subiram até perto, diz a palavra do Senhor que foi Pedro, João e Tiago, como de hábito, os 3 mais achegados, os 3 que estavam mais próximos de Jesus. Porque há sempre aqueles que estão mais próximos, há sempre aqueles que estão vendo os milagres acontecer. E de repente, enquanto Jesus orava, Pedro, Tiago e João dormiam. E quando Jesus orava, eles acordam, estavam com muito sono, mas eles observam que Jesus falava com alguém. E quando eles veem, Jesus falava com Moisés e com Elias na sua glória.
E Jesus, o seu rosto estava transfigurado, estava transparente, estava glorificado. E a roupa também de Jesus ficou muito branca e resplandecente, diz a palavra do Senhor. E quando eles despertaram, Pedro, Tiago e João viram tudo aquilo ali e se espantaram. E aí Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, é bom que nós façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. Mas Pedro fala isso meio que de súbito, meio que de susto, querendo que fiquem os 3 ali, que eles fiquem na terra, que eles fiquem ali neste lugar. Mas enquanto Pedro dizia essas palavras, diz a palavra que veio uma nuvem sobre Pedro, Tiago, João e Jesus, e a nuvem diz: Este é meu filho amado, fazei tudo o que ele disser. A nuvem dá uma ordem a Pedro, Tiago e João, e a nuvem fala com eles. Então eles ficaram atônitos. Imagine uma nuvem que fala, algo que vem do céu, a voz de Deus. Quando ouvimos relativamente a voz de Deus, não ficamos mais como éramos antes. Ficamos sim atônitos, ficamos sim assustados, porque vemos realmente que existe esse Deus soberano que fala conosco. E isso nos deixa maravilhados e ao mesmo tempo um pouco amedrontados e assustados. E diz a palavra do Senhor que eles temeram quando eles entraram na nuvem, eles tremeram quando a nuvem veio sobre eles, eles temeram o medo quando as coisas sobrenaturais acontecem conosco. Muitas vezes tememos porque não sabemos aonde iremos e o que faremos, porque é tão grande, é tão esplendoroso que não temos consciência de como agir. E assim foi nesse momento com Pedro, Tiago e João. Mas no versículo 36 vai dizer que quando a voz passou, Jesus foi achado só. Moisés e Elias tinham partido, o Senhor tinha voltado ao seu trono e Jesus estava só. E todos se calaram mediante aquela situação. E durante aqueles dias, Pedro, Tiago e João não falaram nada a ninguém. Guardaram para si aquilo que viram, porque era mister que assim acontecesse, era necessário que assim acontecesse. E depois, no dia seguinte, quando eles descem do monte, veja, eles passam a noite toda no monte. Quando eles descem do monte, já vem uma multidão ao encontro. Sempre tem uma multidão esperando abaixo do monte para receber milagre. Veja que nem sempre a multidão sobe o monte, nem sempre a multidão vai subir o monte, vai fazer o sacrifício. Mas embaixo, esperando, à espera do milagre, está sempre cheio de gente. E aqui com Jesus não era diferente. A multidão estava esperando Jesus descer para receber o milagre. E quando Jesus desce, logo vem um homem dentre a multidão e clama a Jesus: Jesus, o meu filho eu só tenho um, e esse meu filho ele é acometido de demônios, ele é possuído por demônios que o fazem convulsionar, espumar, estremecer, se quebrar todo no chão, se machucar, e o demônio sai dificilmente do corpo dele. E eu já pedi para os teus discípulos para orarem, mas não puderam, não conseguiram. A voz dos discípulos não fez com que os demônios partissem. Então Jesus disse: "Ô gente, sem crença, ó geração incrédula, perversa, até quando eu estarei convosco e vós sofrereis? Traze-me aqui teu filho." Ou seja, Jesus está aqui falando que essa geração é tão incrédula porque o milagre não acontece pela falta de crença. Não do pai que não cria que o demônio saísse, mas sim dos discípulos que não criam no poder que Jesus tinha colocado sobre as mãos dele. Dos discípulos que não acreditavam que eles tinham o poder de expulsar esse demônio. Então Jesus diz: "Até quando eu estarei convosco e vós sofrereis? E quando eu não estiver aqui, quem vai libertar vocês? Quem vai orar impondo as mãos?" Então Jesus estava ensinando os discípulos neste dia
que era necessário que os próprios discípulos acreditassem no poder que lhes tinha sido dado do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Nós vimos que os apóstolos, os discípulos iam de aldeia em aldeia pregando o evangelho, expulsando demônios e curando enfermos. E aqui nós vemos que este demônio não queria sair através da voz dos discípulos. A gente também não pode saber se eram os apóstolos, se eram os mais próximos de Jesus que ele tinha pedido, ou se eram aqueles que seguiam Jesus, os mais distantes, aqueles que não faziam parte dos 12 apóstolos. Mas nós entendemos que eles não puderam expulsar. Então Jesus chega, se aproxima do menino e o demônio o lançou em convulsões. O demônio mostrou do que ele era capaz, o que ele tinha o hábito de fazer. Ali o demônio mostra para Jesus o que ele faz com aquele que é possuído. Joga na terra, lança em convulsões e faz o menino se debater. E Jesus repreendeu o espírito imundo, diz no 9:42, e curou o menino e entregou a seu pai. E todos ficavam atônitos com a grandeza de Deus, todos ficavam atônitos com aquilo que Jesus fazia, e todos ficavam atônitos pelo poder do Senhor. E Jesus começou a falar sobre o que aconteceria com ele a alguns dos discípulos, que ele ia ser entregue na mão dos homens. Mas eles não entendiam por quê, porque ainda estava encoberta a verdade. Jesus falava de uma forma a qual eles não pudessem compreender. E então eles suscitam nele quem é o maior no reino de Deus. E Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou o menino e pôs-o perto deles e disse: quem receber este menino em meu nome, a mim me recebe. Aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós, todo vós for o menor, este será o grande. Aqui mostra que nós devemos nos comportar como crianças no reino de Deus, no reino da terra, para que herdamos o reino de Deus. Como se comportar como criança? Quem se comportar como um menino? O menino brinca, briga e em 2 segundos já está brincando com o amiguinho novamente. Esse é o coração do homem que Deus procura. Este é um coração perdoador, um coração que está apto a perdoar, apto a fazer o bem, apto a se lançar na obra do Senhor. Assim é a vida de menino, uma vida que não se cansa, tem energia para brincar o dia inteiro e quando está cansado, cai e dorme. E amanhã começa tudo de novo, sempre pronto para brincar com os amiguinhos. E quando há uma disputa, uma briga, uma guerra, em 2 segundos já estão abraçados, sendo os melhores amigos do mundo. Este é o coração que o Senhor quer que nós tenhamos. E que esta semana comece dessa forma, com o coração contrito no Senhor, com o coração contrito em Deus, entendendo que devemos ter este coração de menino, que devemos estar prontos para receber o Pai, assim como as crianças estão prontas para receber os amiguinhos. Deus abençoe sua manhã, Deus abençoe sua segunda-feira. O Espírito Santo possa tocar a sua vida e a sua história nesta semana e que Deus controle a nossa mente em todo o tempo e que nós sejamos cheios da presença dele. Café com Palavra, até amanhã. Em nome de Jesus.